Você provavelmente já olhou para um caminhão 0 km de $500 mil e pensou: por que esse negócio ainda tem câmbio manual? Ele tem GPS, sensores de colisão, um painel digital que parece coisa de nave espacial, mas o motorista ainda está lá, pegando na alavanca e trocando marcha como se fosse 1987. Não seria mais fácil se fosse automática? O motorista realmente troca cada uma daquelas marchas? O que acontece se ele escolher a marcha errada numa serra íngreme? Mas e quem foi que decidiu que um caminhão precisava de 18 marchas afinal? Fica por aqui porque a resposta vai mudar a forma como você vê qualquer veículo gigante que já viu na vida. Vamos começar do básico. O câmbio tem uma função: pegar a força que o motor produz e mandar para as rodas no momento exato. Só isso. Mas é o seguinte, os motores não são potentes em qualquer rotação. Eles têm um ponto ideal, uma faixa estreita onde realmente entregam força. Se for muito lento, o motor perde potência e para. Em velocidade muito alta, ele gira sem fazer nada de útil. O objetivo principal da transmissão é manter o motor na faixa ideal de rotação, independentemente das condições da estrada. Pensa nisso como na bicicleta: marcha baixa para subir uma ladeira, marcha alta para trafegar em terreno plano. Você sente a diferença instantaneamente, mas é aqui que o mundo dos carros e o mundo dos caminhões se separam completamente. E por isso, compará-los é como comparar uma faca de cozinha com uma motosserra. Você provavelmente acha que o câmbio automático é simplesmente melhor, mais fácil, mais suave, mais moderno. Caminhões devem estar atrasados, mas os caminhões não estão atrasados. Eles estão resolvendo um problema completamente diferente. Seu carro pesa talvez 1.600 quilos. Um caminhão totalmente carregado pode pesar até 36 mil quilos. Isso é o mesmo que empilhar 22 carros médios um em cima do outro. Fazer todo esse peso sair do zero não é uma questão de conveniência, é uma questão de física. Você não precisa de suavidade, você precisa de uma força mecânica enorme, perfeitamente sincronizada, sem espaço para hesitação. Mas o câmbio automático do seu carro funciona muito bem porque o peso praticamente não muda de um dia para o outro. Você dirige para o trabalho, ou você vai ao supermercado. O carro tem praticamente o mesmo peso toda vez e o computador dá conta do recado perfeitamente. Mas a carga de um caminhão pode variar de 0 a 36 toneladas, dependendo da viagem. Uma viagem com um caminhão vazio, na outra carregado de bobinas de aço. Um sistema automático fixo lê o que está acontecendo no momento e reage. Mas em um caminhão carregado, o momento presente já é tarde demais. E esse atraso, mesmo que seja de meio segundo numa ladeira íngreme com 40 toneladas atrás de você, pode fazer o caminhão perder velocidade, perder força e de repente você está numa situação de descontrole total. Mas é aqui que a coisa fica maluca. A transmissão manual de um caminhão grande não tem nada a ver com o câmbio de 6 marchas de um carro esportivo. É uma transmissão composta, basicamente dois câmbios parafusados juntos e funcionando como uma unidade só. O primeiro câmbio cuida das marchas baixas, para tirar o caminhão da inércia, rastejar em um canteiro de obras, sair devagar de uma doca de carregamento. O segundo câmbio cuida das marchas altas, rodar na estrada, sobre longas ladeiras, manter a velocidade constante na rodovia. Entre os dois, você tem o que chamam de splitter e seletor de faixa. É assim que uma alavanca só, na mão do motorista, oferece 13 ou 18 combinações de marchas no total. O padrão parece complicado à primeira vista, mas motoristas experientes passam por ele como um músico lendo partitura. O motorista não está apenas escolhendo um número em um mostrador, ele está gerenciando energia, peso, gravidade e momento, tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Eles olham para a subida que está 800 metros à frente, escolhem a marcha certa agora e mantêm a potência total até o topo sem nunca perder velocidade. Esse tipo de antecipação é o que diferencia um motorista profissional de alguém que acabou de passar na prova. O sistema automático reage ao que já está acontecendo. Um motorista habilidoso prevê o que está prestes a acontecer, e em uma máquina de 40 toneladas, esta diferença faz uma enorme diferença. Então, por que eles simplesmente não fazem automáticos mais inteligentes? É aqui que todo mundo se engana. Existe uma diferença crucial entre um câmbio automático de verdade e o que a maioria dos caminhões modernos realmente usam. Um automático de verdade, como no seu carro, usa um dispositivo chamado conversor de torque e um conjunto de engrenagens planetárias. Sem pedal de embreagem, sem intervenção manual. O computador faz todas as trocas de marcha com base na velocidade e na posição do acelerador. Ele é feito para cargas suaves e previsíveis.
O seu trajeto diário é previsível. Um caminhão transportando cargas diferentes para cidades diferentes todos os dias não é. O que a maioria dos caminhões grandes novos realmente usa se chama transmissão manual automatizada, ou AMT, na sigla em inglês. Do banco do motorista parece automático. Sem pedal de embreagem, as marchas trocam sozinha. Mas por baixo ainda é uma caixa de câmbio manual. O mesmo design composto com o mesmo sistema de duas caixas. Só que agora é um computador que opera a embreagem e move a alavanca de câmbio, em vez da mão do motorista. A diferença principal? Agora o motorista pode assumir o controle instantaneamente, e essa possibilidade de assumir o controle faz mais diferença do que você imagina. Quando a MT erra, seja subindo uma ladeira íngreme com um caminhão cheio de concreto ou tentando encaixar devagar em uma doca apertada, o motorista assume o comando. O julgamento humano preenche a lacuna onde o computador hesita. Então, quando você lê uma manchete dizendo que os caminhões estão ficando automáticos, isso é tecnicamente enganoso. A caixa de câmbio manual ainda está lá. O ser humano ainda faz parte do processo. É que agora o computador só cuida das partes fáceis. Aqui vai um fato que parece totalmente inventado. Todo esse sistema tem origem em uma estrada enlameada em 1910. Os primeiros caminhões eram basicamente carroças motorizadas. Os motores eram fracos e temperamentais. As estradas não eram pavimentadas e estavam cheias de buraco. E o sincronizador, a tecnologia dentro do câmbio do seu carro, que permite trocar de marcha suavemente sem pensar, ainda não existia. Se você simplesmente empurrasse a alavanca de câmbio sem antes igualar a rotação do motor à próxima marcha, os dentes iam ranger e quebrar. Um conserto caro que muitas vezes te deixava no meio do nada. Então os motoristas inventaram uma técnica chamada dupla embreagem. Pise na embreagem, coloque em ponto morto, acelere para igualar a rotação do motor, depois pise na embreagem de novo e engate a próxima marcha. 2 toques na embreagem por troca, em toda mudança de marcha, subindo e descendo todas as marchas o dia inteiro. Parece cansativo, e era mesmo. Mas motoristas que conseguiam fazer isso de forma suave, rápida e instintiva valiam muito dinheiro. Eles conseguiam as melhores rotas, melhores salários, promoções mais rápidas. A dupla embreagem virou um diferencial profissional, como as mãos firmes de um cirurgião ou o olhar atento de um piloto aos instrumentos. Na década de 1950, rodovias estavam sendo construídas por todo o país, as cargas estavam ficando muito mais pesadas e as caixas de câmbio aumentaram para acompanhar. Na década de 1970, transmissões de 13 e 18 marchas já eram equipamento padrão nos caminhões de longa distância. Certo, e a cultura do motorista habilidoso no câmbio manual já estava totalmente consolidada. Uma teoria apontada por historiadores da cultura dos caminhoneiros é que, quando as transmissões automatizadas começaram a aparecer nos anos 90 e início dos anos 2000, muitos motoristas experientes resistiram fortemente, não porque a tecnologia fosse pior, mas porque sentiam que sua habilidade estava sendo substituída. Essa resistência cultural, dependendo de quem você pergunta, pode ter atrasado a adoção em massa das transmissões automatizadas por uma década inteira. Orgulho e habilidade não são exclusividade dos humanos. Às vezes, isso molda indústrias inteiras. Agora vem a parte em que você percebe que essa lógica está escondida em todo lugar ao seu redor. Ônibus urbanos usam transmissões automatizadas, focando nos passageiros, paradas e trânsito, sem gerenciar a embreagem. Tratores agrícolas usam manual, porque a carga muda a cada metro pelo solo e inclinação. Nenhum computador antecipa isso a tempo. Caminhões de mineração, aqueles do tamanho de uma casa de 2 andares, mas que transportam cargas de 400 toneladas para fora de Minas a céu aberto, usam sistemas manuais ou híbridos automatizados pelo mesmo motivo que um caminhão SA. A carga é grande demais e varia demais para que um automático convencional consiga lidar com ela de forma eficiente. Caminhões de bombeiros usam transmissões automatizadas porque chegar ao local em menos de 4 minutos é mais importante do que eficiência de combustível. Guindastes de construção usam controles manuais precisos para posicionamento lento e cuidadoso. Até mesmo uma pequena hesitação automática em altura seria perigosa. Carros de Fórmula 1 usam trocas sequenciais manuais por borboletas porque um atraso de 50 milissegundos em uma troca automática de marcha literalmente custa posições na pista. Locomotivas usam motores elétricos de tração, mas a lógica subjacente da relação de marchas, de combinar a fonte de marchas com a carga, é idêntica ao que um caminhoneiro faz. Caminhonetes rebocando trailers pesados mudam automaticamente para um modo de reboque no estilo manual, porque o computador detecta a mudança de peso e coloca o motorista com mais controle sobre a seleção de marchas.
Caminhões betoneira andam devagar em marcha baixa para controlar o peso do tambor giratório em terrenos irregulares. Tratores de pátio de aeronaves, aqueles veículos pequenos mais potentes que empurram aviões de 200 toneladas para fora do portão, usam um torque massivo em baixa rotação com seleção manual de marchas. Os snowcats de estações de esqui sobem em costas geladas de 40 graus usando transmissões manuais de baixa rotação que dão ao motorista controle direto sobre a aderência. Ônibus escolares feitos para rotas em montanas geralmente usam sistemas ANT com modo manual justamente pelos mesmos motivos de aclive acentuado que um caminhão. Toda máquina projetada para mover algo realmente massivo em condições que mudam o tempo todo ainda funciona com o mesmo princípio básico que um caminhoneiro descobriu em uma estrada de terra há mais de um século. Agora, sendo sincero, as AMT estão realmente dominando o mercado. Na América do Norte, elas já vendem mais do que as transmissões manuais tradicionais nos novos caminhões classe 8, os maiores caminhões das estradas. A falta de motoristas é um dos principais motivos. Se um novo motorista pode ser certificado sem precisar dominar a troca de 18 marchas, a indústria consegue transportar mais carga com os motoristas que já tem. Esse é um compromisso real e prático. As AMTs realmente acrescentam peso, complexidade mecânica e custo inicial. Um sistema AMT de alta qualidade acrescenta vários milhares de dólares ao preço de compra de um caminhão. Em frio extremo, calor intenso ou grandes altitudes, alguns sistemas AMT ainda falham em situações em que uma caixa de câmbio manual continuaria funcionando. Mas o principal motivo pelo qual a transmissão manual tradicional está sumindo não é porque foi superada por uma tecnologia melhor, e sim porque o número de motoristas capazes de operá-la em nível profissional está diminuindo. A habilidade que fazia dos caminhoneiros verdadeiros artesãos em 1920 está se tornando rara. Isso não é uma crise de segurança. Os sistemas AMT são seguros, sofisticados e confiáveis. É só uma mudança silenciosa no que a profissão exige e no que se perde quando uma habilidade deixa de ser ensinada. Os caminhões não ficaram de fora da revolução dos automáticos. Eles analisaram, testaram e mantiveram um sistema que realmente combina com a física do trabalho. A caixa de câmbio de 18 marchas não é uma relíquia. Ela é uma ferramenta de precisão feita para um problema que o seu carro nunca vai enfrentar. E os motoristas que usam uma dessas não estão ultrapassados. Eles estão fazendo algo que um computador ainda está aprendendo a fazer.